Olá, queridos irmãos e amigos, aqui estamos uma vez mais para uma nova lição, a lição 3 deste trimestre, e este tema também é bastante importante porque, reparem, nós já tivemos a certeza absoluta de que o amor de Deus é eterno e de que esse amor de Deus é, digamos, aquilo que nos motiva a nós, por sua vez, amarmos a Deus. Agora, nesta lição nós iremos ver qual deve ser a nossa resposta a esse amor de Deus para connosco. E é exatamente o título geral desta lição, ser agradável a Deus. O que é isto, ser agradável a Deus? Como é que nós podemos ser agradáveis a Deus? Será que Deus se agrada de nós ou se desagrada por vezes? Pois bem, esta e outras questões nós iremos então abordar na lição desta semana. Mais uma vez conto com a preciosa colaboração da minha querida esposa e vou-lhe pedir, por favor, que, Milu, possas fazer uma oração para que o Espírito Santo nos dirija, porque sem ele, pois bem, tudo aquilo que nós possamos pensar ou dizer não terá qualquer valor. Que Deus nos ajude e por isso te peço que ores, por favor. Com certeza. Vamos orar então. Querido Deus e nosso amado Pai, uma vez mais, Senhor, nós vimos a Ti com o nosso coração contrito, também com o nosso coração prazeroso por todas as boas novas e a Tua mensagem que fazes chegar até nós, Senhor. Sentimos-nos privilegiados, sentimos-nos honrados, sentimos-nos muito abençoados por esta palavra em que podemos abri-la, podemos estudá-la, podemos nela refletir e compreender cada vez mais o Teu amor e o Teu plano salvífico para toda a humanidade. Amém, Senhor. Obrigada, Senhor, porque até nós chegou um dia esta mensagem e agora pedimos-te, Senhor, que nos uses, que nos inspires, a mim e ao meu marido, a podermos, Senhor, estarmos em sintonia com o Teu Santo Espírito. Amém. Que Ele em nós esteja e que através de nós, Senhor, nos ajude a refletir nessa Tua vontade, nesse Teu desejo para cada um de nós que almejas a nossa felicidade. Amém, Senhor. Abençoa, Senhor, também cada irmão, cada irmã, cada amigo que talvez possa ter descoberto este momento de reflexão, que nos possas abençoar a todos e que o Teu Santo Espírito, Senhor, nos torne cada vez mais à imagem e semelhança de Jesus. Amém. Fica connosco, Senhor, e inspira-nos, pedimos tudo isto e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, Milu. Olha, logo aqui no início da lição o autor conta-nos aqui uma história, enfim, que é uma ilustração, é uma história certamente inventada, não é? Mas que nos ajuda talvez a compreender um pouco que Deus também é um Deus de sentimentos e que Deus se agrada ou não de nós, não é? Não sei se queres contar esta história ou, enfim, assim, Com certeza. Em poucas palavras e ver o que é que nós podemos deduzir desta história, desta analogia ou desta ilustração para a nossa compreensão de Deus. Então, o autor introduz, portanto, na lição de sábado à tarde, este tema do ser ou não agradável a Deus através dessa mesma história, como tu dizes, ilustrativa, e conta que uma criança de 5 anos aproximou-se do seu pai com um presentinho muito mal embrulhado, mas feito com todo o amor e com todo o carinho, e no dia do pai quis exatamente oferecer este miminho ao seu pai para demonstrar o seu amor. E, embora estivesse entusiasmada esta criança, diz, vamos imaginar que o pai vai reagir desta forma abrupta, dizendo, mas o que é isto, que disparate é este, porque é este presente sem jeito nenhum, eu não preciso nada que venha de ti, tudo o que tu tens sou eu que te dou, portanto não preciso nada daquilo que tu me dês, e acaba por até ridicularizar aquela ação e aquela atitude e aquela doação que esta criança tinha para dar ao seu filho. Então fica com o teu presente, é o que ele diz, não necessito de ti, nem o quero, mas de qualquer forma eu amo-te. E aqui parece haver aqui uma contradição entre aquilo que nós poderemos dizer por nossas palavras, mas aquilo que nós também poderemos fazer com os nossos atos. E então o autor diz que há aqui qualquer coisa que não bate certo. Nós, ao vermos um pai a reagir assim a uma dádiva tão espontânea e genuína de uma criança de apenas 5 anos, nós diríamos que este homem seria severo, seria duro, seria bruto, seria frio, para não ter consideração para com aquele gesto que não é a prenda em si, porque a questão é aqui, ou seja, não é muitas das vezes aquilo que nós doamos mutuamente uns aos outros, mas é o espírito com que doamos
mutuamente uns aos outros. E aqui este pai traz exatamente este contraste com o nosso Deus, este nosso Pai Criador, nosso amigo, nosso querido Senhor da nossa vida, que o autor diz aqui, será que é deste modo que Deus também nos responde? Porque verdadeiramente o que é que teríamos nós para dar ao Senhor de extraordinário, não é? Então como é que é a sua reação perante as nossas palavras e os nossos atos, cuja intenção que nós temos é agradar o Senhor? Como é que Ele reagirá? E então é exatamente isso que nós estudamos ao longo desta semana, que vamos estudar e que agora vamos considerar juntos e refletir sobre isso. E como ele diz aqui, pelo contrário, ou seja, Deus não age como este homem desta história. Na verdade, nós poderemos ser agradáveis a Deus, mas também é verdade que só o poderemos ser através de Cristo. E então é uma reflexão e é uma lição que nós aprendemos ao longo desta semana para verdadeiramente termos estes momentos prazerosos e agradáveis, não só daquilo que o Senhor faça por nós, mas também de um Deus de amor que se apraz e que se alegra quando nós temos posturas, temos atitudes e temos palavras que lhe trazem prazer e que lhe trazem alegria, portanto, e momentos de felicidade também. E podemos dizer que o que é que nós podemos dar a Deus que não venha dele? Ora bem. Portanto, tudo o que nós temos, tudo o que nós somos provém dele, não é? Que é o nosso Criador e o nosso mantenedor. Então, realmente ele até teria legitimidade, não é? Para poder reagir como este pai, enfim, desta ilustração, reagiria ao seu filho. Mas temos a certeza absoluta que não é dessa forma que Deus reage. Exato. E louvado seja Deus por isso. Amém. Amém. Milu, vamos avançar e vamos ver, portanto, os textos que nos são aqui propostos nesta lição. E na lição de domingo nós temos aqui a parábola do filho pródigo, que é uma parábola muito conhecida. No entanto, nunca é demais nós podermos ir a fundo no estudo, na análise desta parábola, que está em Lucas, no capítulo 15 e nos versículos 11 a 32. Se me permites, Milu, eu vou ler a parábola e à medida que for lendo vou comentando, e podes comentar também, sobre esta experiência deste chamado filho pródigo. Diz assim o texto em Lucas 15, a partir do versículo 11. E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Em primeiro lugar, dizer que o pai não tinha nenhuma obrigação, nem legal, nem outra, para fazer isto ao filho, ok? Mas, no entanto, fê-lo, não é? E nós podemos perguntar-nos, mas porquê que o pai consente em repartir, digamos, a parte da herança ou da fazenda com aquele filho? Certamente porque o amava, não é? E quis manifestar o seu amor para com ele. Versículo 13, e poucos dias depois o filho mais novo, ajuntando tudo, daquilo que tinha recebido do pai como herança, não é? Da sua fazenda, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Já agora, marido, Sim, se calhar, e comentando este primeiro versículo que falaste há pouco, embora o pai não tendo exatamente nenhuma razão legal e outra para dar naquele momento da sua vida os bens, portanto a herança que cabia àquele filho, porque normalmente, e como diz na palavra também, ainda hoje, não é? Ainda hoje se diz isso, que uma herança, normalmente, a herança que fica dos pais é quando eles morrem. Portanto, exatamente. Depois da sua morte é que naturalmente os filhos vão haver aquilo que seja, pronto, essa herança que os pais deixaram para ele. E repara, o pai poderia inclusive não só resistir e negar a sua herança, como também obrigá-lo a ficar em casa, no sentido que ele ainda era filho, ainda era dependente, ainda ali estava. Mas agora repara, como nós temos estudado nas outras lições, o verdadeiro amor não pode florescer num ambiente de opressão, num ambiente obrigatório, de imposição, de opressão. Então repara, este amor de Deus que aqui representa este pai, portanto este pai, que é o amor de Deus, dá liberdade aos seus filhos, mesmo para fazerem escolhas e tomarem decisões que não sejam de acordo com a sua vontade. Isso. E é verdade que o versículo não diz aqui, a parábola não desenvolve isso, mas nós imaginamos este pai, quando este filho vem ter com ele, a tentar persuadi-lo a que ele não o faça.
a que realmente o que é que te falta, meu filho? O que é que tu queres viver, experimentar que tu não tenhas aqui na casa do teu pai? O que é que eu posso fazer mais por ti para que não tenhas que sair já de casa e viver se calhar uma experiência que o pai, pela sua própria experiência, sabia que a vida não era fácil, o mundo não seria fácil, e este jovem pediu e teve a ousadia de dar um passo que, embora não fosse de acordo com a vontade deste pai, Deus dá a liberdade para ele ir viver a sua própria experiência. E mais lá para a frente depois vamos ver o que é que o pai continua a fazer enquanto o filho escolhe exatamente esse mesmo passo. Sobre a não obrigação que o pai tinha de partir ou repartir a herança, há um texto em Hebreus, no capítulo 9, e nos versículos 16 e 17 diz assim: porque onde há testamento ou aliança, é necessário que intervenha a morte do testador. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Exato. Portanto, a própria Bíblia mostra, portanto, que o pai não tinha, repito, não tinha qualquer obrigação legal de repartir, portanto, a herança ou a fazenda, os valores que tinha com os seus filhos. Mas, perante a insistência do filho, não é? Ele fê-lo, não é? E isto, como tu disseste muito bem, mostra, porque este pai representa o nosso Pai Celestial, esta disposição do pai em ter acedido ao pedido do filho, mostra que o Senhor nos dá liberdade mesmo para nós tomarmos as decisões que vão contra a sua vontade. Aliás, se ele não desse essa liberdade, toda a gente lhe obedecia, não é? Porque ele obrigava, não é? Obrigava-nos e coagia-nos a obedecermos. Pois bem, o facto de que há tanta gente que não quer saber Deus para nada e não lhe obedece é a prova suprema de que Deus não obriga ninguém, não é? Exato. E muitos aproveitam-se desse facto para achar que podem andar à vontade, não há problema nenhum. Há problema, porque, como diz a Bíblia também... As consequências virão lá para a frente, assim como este filho vai experimentar isso mesmo. Exatamente, porque a Bíblia diz que aquilo que um homem semear, isso também ceifará, não é? Ou colherá. Então, e este filho pródigo acabou por colher, obviamente, as consequências da sua escolha. Mas continuando a ler, diz aqui o versículo 14, em Lucas 15, e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, naquela terra onde ele estava, ou seja, para onde ele tinha ido, e começou a padecer necessidades. E muitas vezes são estas necessidades que levam as pessoas a cair em si, como aconteceu com o filho pródigo. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Uau, ele viu-se mesmo numa situação aflitiva. Ele que tinha recebido uma herança fabulosa, não é? E tinha desbaratado tudo, não é? E agora estava completamente na miséria. É óbvio que estes bens aqui podem representar, sim, bens materiais, mas sobretudo representam bens espirituais que o Senhor nos dá. O que é que nós fazemos desses bens que o Senhor nos dá? Desbaratamos-los também ou nós procuramos viver de acordo com esses dons que nós recebemos? Versículo 17. E no fundo, repara, marido, e isso é bom e é pertinente o que disseste, porque todas as bênçãos que o Senhor nos concede para as podermos viver e usufruir junto do Pai. Isso. Ou seja, junto de Deus, tudo aquilo que nós temos e tudo aquilo que nós somos floresce na bênção e sob essa sombra que é o Senhor e essa bênção que é o nosso Deus. Quando, mesmo que sejam dons e talentos que Deus nos dá, nós retiramos da presença do Pai, saímos da presença do Pai e vamos querer viver e usufruir desses dons ou talentos, inclusive, que Deus nos possa ter dado, eles acabam por não ser uma bênção na nossa vida. Exatamente. Podem se tornar numa maldição. Exatamente. Então, todas as bênçãos que o Senhor tem, aquilo que Ele nos doa, fazemos bem em ficar sempre junto, perto do Pai, sempre na casa do Pai, porque realmente é aí que nós temos a melhor alegria, o melhor júbilo e o melhor regozijo e realização pessoal em todos os aspectos da nossa vida, porque no Senhor realmente as suas bênçãos é que são aí cumpridas e são aí vividas no seu complemento total, não é? Na sua totalidade. E muitas das vezes o inimigo faz-nos e distrai-nos e atrai-nos com coisas enganosas, com coisas que no fundo tendem para a nossa destruição, como foi a experiência deste filho mais novo, que acaba
por uma posição em que ele tinha de honra, em que podemos dizer ele era o príncipe, não é, da sua casa, ali junto do rei que era o seu pai, e acaba por ser um miúdo e um garoto subserviente, um servo, que nem todos, e nesta altura um judeu ainda ter que ir guardar os porcos, não é? Portanto, isto ainda era mais humilhante, e nós percebermos como é que ele decaiu, como é que foi a queda impressionante de alguém que estava na casa do pai, que tinha o seu amor, tinha todas as suas bênçãos, era abençoado exatamente por ali estar e acabou por desperdiçar tudo aquilo que eram as bênçãos que o pai tinha para ele. Tu referiste aí um pormenor muito interessante, que é realmente para os judeus cuidar de porcos ou apacentar porcos, não é? Era o trabalho mais humilhante, mais degradante que um judeu pudesse ter, não é? Exato. Em primeiro lugar porque os porcos são animais imundos, não é? E eles os consideravam, e bem, como imundos para a alimentação humana. E portanto, guardar porcos era realmente algo, e foi exatamente aí onde este jovem desceu. Portanto, ele desceu muito baixo mesmo. E depois o versículo 17 diz, e tornando em si, eu gosto de uma outra versão que diz, e caindo em si. Exato. Caindo em si, disse, quantos jornaleiros ou quantos servos do meu pai têm abundância de pão e eu aqui pareço de fome. Ou seja, até os servos do pai estavam melhor do que ele, nesta altura. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele aqui reconhece que não merecia realmente ser chamado filho. Faz-me como um dos teus jornaleiros. Mas ele pensou, mas mesmo que o meu pai não me aceite como filho, eu estarei muito melhor na casa do meu pai como um criado do que mesmo como filho, não é? Mesmo que ele não me considere mais filho, mas mesmo assim eu ganho. Ok? Versículo 20, e levantando-se foi, ou seja, ele não apenas pensou, até ao final do versículo 19 é algo que lhe passou na mente. Ok? A partir do versículo 20 ele começa a pôr em prática aquilo que lhe veio à mente, não é? E levantando-se foi para seu pai, ou seja, ele não ficou pelo motivo, ele não ficou pela intenção, ele pôs a intenção em prática. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Esta é uma imagem muito comovente, muito mesmo, muito mesmo. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Ou seja, aqui ele disse exatamente o que tinha pensado, mas não disse tudo. E repara, porque lá no versículo 19 diz assim, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus jornaleiros. E no versículo 21 nós lemos, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele não diz, faz-me como um dos teus jornaleiros. E a pergunta que nós podemos colocar é, porquê que ele não diz isto? E certamente a resposta mais óbvia e mais lógica é que ele não teve tempo para dizer isso. Isso. O seu pai interrompeu o seu raciocínio. É isso mesmo. Versículo 22. Mas o pai disse aos seus servos, ou seja, o pai cortou logo ali. Não permitiu que ele dissesse o que tinha ele na sua mente de dizer. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa o melhor vestido e vestilho, e pondo-lhe um anel na mão. Milu, o que é que significa este anel na mão? Pois, é a tal questão de pertencer à família da realeza, portanto... É que estes anéis eram anéis que tinham um brasão, e esse brasão era o símbolo da família. Então, quando o pai diz aos seus servos para lhe pôr um anel, era para significar, através dessa dádiva do anel, de que ele, ao receber aquele anel, ele era recebido como filho. Ou seja, como membro de pleno direito da família. Era restituído ao seu lugar que ele tinha antes de ter partido, antes de ter estragado a sua própria vida, antes de realmente ter desbaratado todas as bênçãos que Deus lhe tinha dado. O Senhor, nesta compaixão, e repara, marido, nós estamos a estudar num contexto de amor e justiça de Deus, não é? Quando nós, a nível humano, nós diríamos assim, seria mais do que óbvio, até evidente e até justo, que aquele pai dissesse, agora é que tu vens, então mas tu destruíste tudo aquilo que eu te dei, não, agora não tens lugar aqui nesta casa, vai continuar a viver a tua vida. E realmente, diante de um ato de justiça que não deixa de o ser, mas ao mesmo tempo repleto de um amor profundo, grandioso e celestial, como é o amor de Deus, nós percebemos que o Senhor, repara, este pai, embora tenha permitido que este filho tivesse saído de casa, que tivesse levado parte da herança,
Este pai não deixou todos os dias de ir ao encontro, a meio da rua, ou na janela, ou em qualquer lugar, de ver se avistava o seu filho. E porquê? Para já porque o pai tem experiência e sabia o que a vida lhe ia atribuir e o que é que estava à sua espera. E depois era o amor, com certeza, de receber novamente aquele que era seu filho, que nunca deixou de o ser, mesmo fazendo uma escolha errada. E por isso é que diz que quando o filho vem, o pai já está a correr, abraçando. Então o pai é porque estava atento, é porque estava... porque aqui o versículo... Exato, o versículo 20 diz: quando ainda estava longe, viu o seu pai. Como é que o viu? Bem, estava longe. É porque ele certamente estava sempre a olhar para o horizonte, não é? Exatamente. Para ver se o filho se aproximava de casa. Então, podemos dizer, como disseste muito bem, que este pai estava continuamente na expectativa de ver o seu filho regressar. Isso. E apesar da perda material que este filho lhe deu, não é? O pai quis lá saber das coisas materiais. Ele estava felicíssimo porque o filho estava de volta. Exatamente. E, portanto, o amor pelo filho falou muito mais alto do que o amor pelas posses, não é? Exatamente. Que ele desbaratou completamente. E isto é como alguém, por exemplo, que tem um grave acidente, o carro fica todo partido, todo escavacado e a pessoa sai ilesa. A gente quer lá saber do carro. Claro. A gente quer saber da pessoa, não é? Da pessoa que amamos e que saiu ilesa, pela graça de Deus, de um acidente grande, não é? Agora o carro, quer lá saber do carro. Como se costuma dizer, vão-se os anéis, fiquem os dedos e que se vão os anéis, não é? Portanto, aqui o pai não quis saber dos bens materiais para nada. E isto ensina uma grande lição, porque por vezes, infelizmente, parece haver pessoas que dão mais valor às coisas materiais do que às pessoas, não é? Do que ao amor que devemos demonstrar para com as pessoas. Pois bem, este pai, que representa o nosso Pai Celestial, ele dá valor às pessoas, ele dá valor aos seus filhos, ele dá valor ao amor com que ele ama, digamos, essas pessoas. E claro, quando alguém ama, quer essa pessoa junto de si, quer o companheirismo, quer o relacionamento com essa pessoa. E repara, marido, neste lugar distante e neste momento de grande aflição que este jovem viveu, uma das coisas que vem ao seu pensamento é a forma como o pai tratava os trabalhadores lá em casa. E se fosse alguma coisa de duro e de realmente autoritário e de realmente ele não machucar, queria ser servo. Ele não queria ser, nem queria voltar para casa, pois não claro. É? Porque realmente havia um tratamento muito incorreto. Então repara, se o pai... Mesmo os próprios trabalhadores estão a ser abençoados pela ação do pai, imagina como era o amor do pai para com os seus próprios filhos. E, portanto, este amor, quando num momento que estamos de aflição, e algum irmão, irmã ou amigo que nos possa estar a escutar nesta hora, se achou que já foi longe demais, se achou que não tem hipótese para a sua vida, que não há resposta, ou que não há ajuda que possa vir da parte de Deus, lembre-se desta parábola, em que o Senhor se identifica como este pai dizendo, não importa se a gente cheira mal, não importa, porque aquele filho ao chegar aos braços daquele pai, seguramente não vinha com Chanel, não é perfume Chanel de todo. Ele vinha a cheirar a porcos. Exatamente, ele vinha a transparecer a degradação da sua própria vida e da escolha que havia feito. E muitas das vezes o inimigo leva-nos a essa degradação, leva-nos a essa humilhação, leva-nos a esse bater no fundo, como se costuma dizer no poço, bater bem no fundo, e fazer-nos sentir e pensar que já não há possibilidade para nos reerguermos, para nos levantarmos ou para encontrarmos novamente um objetivo para a nossa vida. Eu acho muito interessante, uma vez passei numa igreja, nunca mais me esqueci disto, e este irmão, se um dia tiver a ouvir esta história, vai se recordar de quem é. Um querido irmão que tinha um desafio grande na sua vida, estava a passar uma grande aflição, mesmo a nível do seu próprio trabalho, tinha perdido tudo, o próprio trabalho, portanto, o ganha-pão mensal que ele tinha, era uma situação tão degradante, tão baixa, que realmente não sabia mais o que é que havia de acontecer, de tão desastroso na vida deste querido. E uma vez eu marquei encontro com ele na igreja para orarmos juntos, para conversar um bocadinho, e eu ia no sentido e pedia a Deus que me ajudasse a poder consolá-lo através da sua palavra, para ele ter esperança, para ter alento, para não perder a coragem, para ter na mesma um objetivo. E quando eu estou com este querido irmão, logo as primeiras palavras que ele diz assim, olha irmã, eu estou condenado, eu estou condenado. E ainda mais fiquei impressionada e preocupada por ele, porque realmente ele a sentir-se numa grande condenação e num momento tão difícil da sua vida, seria mais difícil ele recuperar. Mas ele não termina a frase, ele diz, oh irmã, eu estou condenado ao sucesso. E eu fiquei assim impressionada a olhar para ele e disse, como é que é meu irmão? Já não estava a entender nada.
disse, estou, irmã, eu estou condenada ao sucesso, porque mais para baixo eu não posso ir. Portanto, eu só posso ir para cima. Então, daqui, de hoje em diante, é só para cima que eu vou. Então, queridos, para transparecer um bocadinho de forma humorística, mas isto foi real, foi uma história verdadeira, às vezes o inimigo faz-nos pensar que não há como ir para cima. Mas há um pai amoroso, que está sempre atento, constantemente, embora respeitando as nossas escolhas, as nossas decisões, mas porque ele sabe que muitas das escolhas que fazemos não são as melhores e que isso vai trazer consequências tristes à nossa vida, este Deus de amor está presente, está no caminho, atento ao primeiro passo que nós queiramos dar de realmente voltarmos para trás e virmos novamente para a casa do Pai. E nem precisamos fazer muitos quilómetros, o Senhor já está a correr ao nosso encontro, o Senhor já nos está a alcançar. E isto é algo de maravilhoso. Maravilhoso. Sem dúvida. Eu cada vez que leio esta parábola eu sempre me emociono muito porque, enfim, também houve um momento na minha vida que me senti filho pródigo. E claro que nós, ao lermos isto, e sobretudo se vivemos uma experiência igual a estas, claro que isto nos toca muito, não é? Mas é sempre uma confirmação do amor de Deus para connosco. E diz aqui, portanto, o versículo 22, mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa o melhor vestido e vestilho, e pondo-lhe um anel na mão, já vimos o que é que isto significa, e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto, e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Mas houve alguém que não se alegrou. Pois. E agora vamos ver essa parte que é a parte mais triste desta parábola, a partir do versículo 25. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, ou seja, havia festa, e festa rija lá em casa. Alegria. É? E ele, quando ouviu aquele barulho da música, não é, ele pensou, mas o que é que se passa, não é? É interessante que até a palavra grega para música é a mesma palavra de onde vem a palavra sinfonia, portanto ouviu uma sinfonia, não é? Lá em casa. E ele estranha, não é? O que é que se passa? Quer dizer, o que é que está a passar? E então diz, chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse, veio o teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Qual era o modo de funcionamento mental deste jovem, que era irmão do filho pródigo? Era de achar que pelas suas obras, pelo seu trabalho, ele merecia algo. Ok? E sempre que nós funcionamos neste modo mental, irmãos, nós funcionamos num modo que nos pode equivocar, que nos pode trazer indignação, que nos pode trazer inveja de outros, porque este jovem certamente sentiu inveja pelo seu irmão. Então o pai estava a beneficiar tanto o seu irmão sem razão para isso, e é ele que ele merecia, o pai não o beneficiava. Sabem, Jesus foi muito sábio ao contar esta parábola, como aliás foi sábio em tudo aquilo que ele disse e ensinou. E sabem, isto retrata na perfeição os sentimentos e as reações de muitos, por vezes, dentro da casa do Pai, ou seja, dentro da igreja, porque a igreja é a casa do Pai, nesta terra, não é? A verdadeira casa do Pai é no céu, sem dúvida, mas nesta terra a casa do Pai é a igreja, ok? E então isto é o retrato fidedigno daquilo que acontece quando muitas vezes há filhos pródigos que regressam à casa do Pai, regressam à igreja, mas há irmãos mais velhos que nunca saíram da igreja e que ficam muito indignados por estes filhos pródigos agora serem bem recebidos na igreja. Cuidado, amigo. Se é o caso de você sentir isso para com alguém, pois bem, peça a Deus que lhe tire esses sentimentos do coração, porque isso não é correto. Todos nós nos devemos alegrar quando um filho pródigo regressa ao lar. E reparem, se é o próprio pai, que é o dono da casa, que se alegra, que legitimidade temos nós para não nos alegrarmos com ele? E reparem, o pai instou com este seu filho mais velho para que ele entrasse, ou seja, o que é que o pai queria? Que este filho mais velho se alegrasse juntamente com ele pelo facto do filho pródigo ter regressado ao lar. Então, se nós não nos alegramos, nós não estamos a alegrar o coração do pai. Nós podemos pensar, mas eu tenho razão, aquele indivíduo não merece,
aquela pessoa não merece. Imaginem o que ele fez na vida, imaginem. E queridos, isso não é o sentimento correto. Deus não quer que nós tenhamos esse sentimento. Deus quer que nós nos alegremos com Ele. E não se esqueçam, se o Pai, que é o dono da igreja, o dono, o chefe supremo da igreja, ele tem estes sentimentos, então nós devemos alinhar-nos pelos sentimentos do dono da igreja, do chefe da igreja, e não pelos nossos. Então isto é uma lição muito forte e poderosa para nós. Então nós devemos alegrar-nos com aqueles que regressam, porque é assim que o Pai procede. Okay. E repara como é interessante, marido, em relação àquilo que tu disseste, e muito bem, às vezes a nossa reação como filhos mais velhos, não é? Aqueles que, pela graça de Deus, não tiveram experiências fora da igreja, isso, não é? Não deviam estar contentes com isso. Sem dúvida. Olha, não precisei de sair lá para fora isso. Para viver uma experiência de conversão. Enfim, exatamente. Estamos convertidos, não é? Na graça do Senhor, não é? Acreditando que sim e pela graça de Deus. Mas agora repare este pormenor. Este pai, logo a primeira reação que ele tem para com este filho é vesti-lo, é purificá-lo, é limpá-lo, é fazê-lo entrar em casa do pai totalmente revestido com a justiça, não é? Portanto, que era certo. A justiça do próprio Jesus. E quando este filho está e volta novamente à casa do pai, já volta com o tal anel, com o tal veste, com as tais sandálias, ou seja, repõe-se novamente o seu lugar que ele havia deixado. E muitas das vezes os filhos mais velhos fazem questão de falar do cheiro, do mau cheiro, de que cheirava a porcos, não é? De que tinha exatamente os problemas que tinha. Se ele tinha convivido com porcos, certamente cheirava a porcos, certeza, não é? O que ele fez, o que ele disse, o que ele não devia ter feito, ou seja, enquanto que o pai da casa se compenetra agora numa nova vida, na restauração, no reerguer deste homem que realmente desperdiçou alguns anos, nós não sabemos quanto tempo da sua vida, para voltar novamente à casa do pai. E nós, como filhos mais velhos, que deveríamos estar de braços abertos também, para receber estes queridos, que infelizmente perderam bênçãos. Isso. Perderam bênçãos, queridos. Nós não perdemos as bênçãos, porque estivemos sempre na casa do pai. Ora bem. E agora, reparem, é muito interessante que este versículo 28 que tu leste há pouco, ou seja, o filho mais velho se indigna, não queria entrar, o pai saindo, porém, vai procurá-lo e tenta trazê-lo. O pai saiu não só pelo filho que abandonou o lar, o pai também sai por este filho que não tinha abandonado o lar. Isso. Portanto, o amor de um e o amor para com um e o amor para com o outro é na mesma intensidade. O Senhor não quer salvar apenas os filhos pródigos, o Senhor quer salvar também os filhos mais velhos. O Senhor quer que nós convivamos mutuamente e que a sua igreja, a sua casa, que é a igreja, seja exatamente o lugar de restauro, lugar em que nós reerguemos, em que nos suportamos uns aos outros, em amor, como o Senhor assim diz, para nós verdadeiramente podermos, na sua graça, ir superando os momentos mais desafiadores, mas permitir que Deus restaure cada pessoa que venha contrita e arrependida ao seu lugar que ela tinha anteriormente. Isso. E nós nesta questão temos que fazer ainda muito trabalho. E temos que verdadeiramente nos humilharmos diante de Deus, porque estamos ainda com os nossos crachás, não é? E os nossos chavões e olhamos de cima para baixo e achamos que tem que haver aqui umas hierarquias no sentido do valor e daquele que pode e do que não pode, quando o Senhor o que quer é abrir os braços e abraçar-nos a todos nós e restituir-nos este papel de filhos que o Senhor almeja que todos sejamos seus filhos. Seus filhos. É caso para dizermos quem é, no fundo, verdadeiramente o filho pródigo, não é? É isso. É isso. Porque quando chegamos ao fim da parábola percebemos que aquele filho que nunca saiu de casa, afinal era mais pródigo do que aquele tinha saído, não é? Exato. Porque ele não estava salvo, ele não estava verdadeiramente convertido, porque se tivesse, não teria reagido desta forma. E isto é um perigo que pode acontecer para muitos que não saem da casa do Pai e que se acham justos aos seus próprios olhos por nunca terem saído de casa, por nunca terem transgredido um mandamento. Pois bem, nós não somos justos por nós mesmos. A nossa justiça só existe quando a justiça de Deus nos é imputada e ela transparece através de nós. Nós não temos justiça em nós próprios, nós somos como trapos de imundícia, diz a palavra de Deus de forma muito clara. Então não temos como nos alegrarmos e então não temos como nos alegrarmos em nós próprios, queria eu dizer. Isso. Portanto, e sendo assim, nós deveríamos partilhar da alegria do Pai, do dono da casa,
quando há filhos pródigos que regressam. Essa deve ser a nossa alegria, ok? E como disseste muito bem, nós deveríamos pensar, olha, graças a Deus que este voltou, não é? Perdeu grandes oportunidades, grandes bênçãos, mas está de regresso e eu devo-me sentir ainda mais abençoado porque eu não precisei de viver essa experiência, se é o caso, não é? De ter saído da casa para perceber quão bom o Pai é. Isso. E quanto Ele nos ama, não é? Então eu não perdi bênçãos como este filho acabou por perder, não é? E sabe-se lá o tempo que ele esteve fora de casa, não é? Isto é realmente algo que temos que pensar muito a sério, muito profundamente. E o que é interessante também é o facto de que, e isto é triste, este jovem, portanto o irmão mais velho, no fundo não ter compreendido a alegria de ter as bênçãos que tinha. Ou seja, ele não estava a viver alegremente, no fundo, e de forma realizada na casa daquele pai. E nós até podemos nos questionar, porque é que ele não saiu? Foi falta de coragem? Porque é que ele ainda continuava lá? É porque era mais tímido? E porque é que ele se permitia estar lá mesmo que não estivesse feliz? E às vezes isto deve-nos questionar e também perguntar-nos porque é que nós estamos na igreja? Porque é que nós lá permanecemos? Porque é que pertencemos a uma família espiritual? Será que verdadeiramente nós percebemos a bênção que nós temos de estarmos na casa de Deus, de recebermos daí as suas bênçãos, de convivermos uns com os outros, mesmo que seja por vezes à cabeçada, como dizíamos semana passada? Ou seja, será que alguma vez nós já entendemos que é um privilégio, é uma honra, é uma bênção nós estarmos na casa de Deus, na casa do Pai? Então que Deus nos ajude e o seu Espírito a detectarmos essas bênçãos que nós temos e a agradecer por elas. Que o Senhor nos dê um espírito de gratidão, de reconhecimento, porque realmente nós somos muito, muito abençoados quando nós permanecemos na casa do Pai. Sem dúvida. E que verdadeiramente o Senhor desperta em nós que faça cair as escamas, porque às vezes a gente só está a olhar mesmo na casa do Pai e na igreja, exatamente aos filhos pródigos que vão chegando e a gente diz que não devia, e porque murmura, e porque coisa... Quando estamos a perder e tanta bênção que o Senhor nunca quis deixar derramar sobre nós, e coitados, e lamentamos por aqueles que tiveram experiências tristes, mas alegremos, regozijemos, exatamente como vais ler que termina a parábola, porque este filho estava perdido e acabou por vir à vida novamente, pela graça do Senhor. Que bom que é, que bom que é. E reparem, muitas vezes há pessoas que não se sentem bem na igreja, não é? Porque dizem que a igreja é assim, é assado, e pode até ser verdade. Claro. E pode ser verdade. Reparem, quando Adão e Eva usaram de uma desculpa esfarrapada, digamos, para justificar, entre aspas, o seu pecado, a sua transgressão, eles até apresentaram factos concretos, não mentiram. Quando Adão disse, a mulher que tu me deste me deu do fruto e eu comi, ele não estava a mentir, ele estava a falar de um facto. Quando o Senhor interpelou Eva e Eva disse, a serpente me enganou e eu comi, ela também não mentiu. Mas nós, mesmo a dizer verdades, irmãos, mesmo a apresentar factos, nós podemos eventualmente estar a querer encontrar justificações para o nosso procedimento. Não há essas justificações. Então, esta parábola nos ensina que nós nos devemos regozijar nas manifestações da graça divina, porque cada um de nós é salvo pela graça de Deus. Então, se há alguém a quem a graça de Deus está a revelar, está a produzir efeitos, regozijemo-nos com essas pessoas que são salvas pela graça de Deus, assim como nós já um dia fomos salvos também, se é que fomos salvos, se é que reconhecemos que é pela graça de Deus que somos salvos e não pelas nossas boas obras. E eu tenho aqui numa Bíblia, já há muito tempo, aqui uma lista de reclamações do irmão mais velho, e são 3 reclamações principais. A primeira é, há tantos anos que te sirvo, é o argumento da duração do serviço. Isso. Ok? Depois, sem jamais transgredir uma ordem tua, é o argumento da obediência às normas. E finalmente, e nunca me deste um cabrito sequer, o argumento da retribuição desigual. Portanto, pessoas que se sentem que outros foram mais beneficiados do que eles. Isto faz lembrar também aquela parábola dos trabalhadores alugados a diferentes horas, não é? Que aqueles que trabalharam só 1 hora ganharam um denário como tinham trabalhado aqueles que trabalharam 12 horas, não é? E depois os outros acharam-se injustiçados, não é? E o Senhor foi obrigado a dizer, mas espera lá, qual foi o contrato que eu fiz contigo? Então não tens nada que reclamar. Ou estás-me a criticar por eu ser bom e dar aos outros o que dei a ti. Então, Deus é este Deus gracioso que dá.
E, portanto, aqueles trabalhadores que tinham trabalhado todo o dia deveriam estar gratos porque estiveram ocupados e ocupados num bom trabalho, num trabalho digno o dia todo. Ao passo que os outros foram uns párias durante a maior parte do tempo do dia. E, portanto, até deveriam sentir compaixão por esses que durante 6 horas, 9 horas, 11 horas foram uns párias da sociedade e não fizeram nada de útil. Então, a pessoa devia estar contente e satisfeita por estar ao serviço de Deus. Então, aqueles que estão na igreja e que nunca saíram, deem graças a Deus, louvem a Deus por isso. E não se sintam postos de lado ou estando a ser menos beneficiados pelo Pai do que os outros. Não, pelo contrário, até são mais beneficiados, vendo bem as coisas, de forma objetiva. Agora, por último, Milu, deixa-me só dizer que esta parábola, a parábola do filho pródigo, eu chamo também a parábola da salvação. Porquê? Porque nesta parábola nós temos aqui as 5 etapas do processo da salvação. E eu gostaria de mencionar muito rapidamente quais são essas 5 etapas. A primeira etapa é o reconhecimento de que a pessoa é um pecador. Quando diz aqui no versículo 17 que o filho caindo em si mesmo, não é? Portanto, Lucas 15, 17, então caindo em si. O que é isto? Esta etapa é a etapa em que o Espírito Santo tem sucesso em convencer-nos que somos pecadores. É a etapa da convicção, ok? E esta é a etapa mais importante, porque nós podemos pensar que o Espírito Santo tem sucesso em convencer a todos. Pois bem, isso era o que Deus gostaria, claro, de conseguir convencer a todos, mas nós sabemos que muitos não se deixam convencer. O Espírito Santo age. Por isso é que Jesus falou do pecado contra o Espírito Santo. O que é o pecado contra o Espírito Santo? É resistir ao trabalho de convicção do Espírito Santo na nossa consciência. Então, este jovem não resistiu e cedeu. Ao ceder, caiu nele. Portanto, deixou-se convencer pelo Espírito Santo. Primeira etapa. Segunda etapa. Ele, depois de estar convencido, ele achou que deveria fazer algo e fez. O que é que ele fez? Diz que, levantando-se, voltou para casa. E sabem, ao fazer este caminho de volta, a palavra hebraica para arrependimento é a palavra chuve. E chuve é uma palavra que significa tão simplesmente isto, marcha atrás. Isso. Ou seja, quando ele fez o caminho marcha atrás, ou seja, o caminho de retorno ao lar, toda essa viagem de retorno ao lar foi o caminho do arrependimento. Então a segunda etapa, a primeira etapa é a convicção, que o Espírito Santo traz à nossa mente. A segunda etapa é o arrependimento. Isto no processo da salvação. E reparem, à medida que ele passou pelos vários locais onde ele tinha passado ao se afastar do lar, ele certamente pensou, quando eu passei por aqui, eu ia pensar isto assim, quão estúpido eu fui, quão imbecil eu fui de pensar que ia agora viver uma vida muito feliz, etc. Não, ele teve tempo de, nessa viagem de regresso, recordar-se desse afastamento que ele tinha feito antes. E certamente ele foi pedindo perdão a Deus à medida que ia fazendo essa viagem de regresso ao lar. Entretanto, ele chega junto do pai e a primeira coisa que ele diz ao pai é o quê? Faz uma confissão. Confissão. Então, depois do arrependimento vem o quê? A terceira etapa, a confissão. E depois de ter feito a confissão, o que é que o pai faz? Imediatamente dá ordem aos seus servos para o vestir. Vestir com o quê? Com o manto da justiça, com aquele manto, uma nova vestimenta que simboliza a justiça de Cristo. Reparem, quando o filho põe de novo os pés em casa, já tem vestidos novos, tem o anel, a significar que é recebido como membro de pleno direito da família, portanto ele está impecável. E o que é que isso significa? Significa essa quarta etapa, que é a justificação. Deus que nos justifica quando nós nos deixamos convencer pelo Espírito Santo em primeiro lugar, quando nós passamos pelo caminho do arrependimento e quando nós fazemos uma confissão das nossas falhas e dos nossos pecados a Deus. Depois de vivermos essas 3 etapas, o Senhor, e só Ele, justifica-nos. E justifica-nos cobrindo-nos com o manto da sua justiça. É o seu perdão. Com o seu perdão. E finalmente, quando nós somos justificados, podemos entrar na casa. E essa etapa significa a entrada final no reino de Deus, no reino glorioso de Deus, e onde nos esperam aquela ceia das bodas do Cordeiro, descrita em Apocalipse 19, e essa é a fase da glorificação.
ok? Então temos aqui as 5 fases do processo da salvação. Repito, a fase da convicção, a fase do arrependimento, a fase da confissão, a fase da justificação e finalmente a fase da glorificação. Então Jesus, através de uma história tão simples que qualquer pessoa pode compreender, até uma criança, ensinou todo o processo da salvação numa única parábola. É fantástico. Os ensinos de Jesus são tão profundos, são tão amplos, são tão abrangentes que, enfim, e certamente que nós não esmiuçamos tudo aquilo que podíamos retirar desta parábola. E já agora, repara, Maria, também ao pensar e a refletir mais uma vez nesta parábola e neste contexto que é a lição desta semana, que coisas agradáveis fez este jovem que agradassem ao seu pai, de todo. Nada. Repara, e este filho, eu até escrevi, não faz nada de agradável, não respeita o pai, exige exatamente aquilo que não tem direito, acaba por esbanjar tudo aquilo que ele recebeu, humilha o nome da família quando ainda tem que ir tomar conta dos porcos, não é? Portanto, que seria uma grande humilhação. Não tem noção do seu valor, portanto, de todo, ele está completamente sozinho. Então, o que é que foi aqui agradável ao Senhor? Porque aqui nós encontramos um momento em que algo é agradável àquele pai. Isso. É quando ele busca abrigo na casa do pai, quando há contrição de coração. Então, reparem, queridos, por vezes, mesmo no meio da nossa miséria e no meio dos nossos pecados e da nossa tendência pecaminosa, nós poderemos questionar se alguma vez nós poderemos agradar o Senhor. E por nós próprios nunca conseguiremos agradar, nunca temos nada que lhe possamos entregar que realmente satisfaça completamente aquilo que é o sentimento e a entrega que o Senhor fez completa da sua vida por cada um de nós. Mas reparem que o que mudou esta história e o que trouxe sentido, esperança e um futuro diferente a este jovem foi não aquilo que ele trazia, porque ele trazia nada, aliás ele vinha bem pior do que aquilo que saiu, em todos os sentidos da sua vida, mas o que é que agradou a este pai? Não foi o seu cheiro, não foi a sua experiência transata e vivida anteriormente, foi ele ver as lágrimas nos olhos daquele filho e ele entender que ele estava desgraçado e que se não for o pai ele não tinha um futuro, nem tinha uma esperança. A sua condenação seria óbvia, a sua morte seria óbvia. Então o que agrada a este pai, não que ele se agrade ver a gente a sofrer e a espezinhar, não é isso, mas o que lhe agrada é dizer e perceber que os seus filhinhos buscam a ele socorro e o Senhor está pronto a socorrer, o Senhor está pronto a estender, aliás a sua mão está estendida, ele não a encolhe, ele está estendida para abençoar, está estendida para ser uma mais-valia na nossa vida. Então, queridos, aquilo que nós vivamos, aquilo que nós experimentemos, nunca permitamos que o inimigo nos diga que já não vale a pena. Para ele não vale a pena, para ele já não vale a pena, mas para nós vale a pena. O Senhor morreu por cada um de nós e que tivesse ele querido, também para ele teria valido a pena. Exatamente. Mas ele rejeitou essa oferta também. Então não rejeitemos nós, porque o Senhor realmente se quer doar e quer realmente tomar conta da nossa vida e levantar-nos da lama, não é? E dar-nos uma nova veste. É impressionante, por exemplo, Ellen White revela que mesmo após a revolta de Lúcifer, caso ele tivesse cedido à convicção, não é? Que o Espírito Santo também quis trazer à mente dele, e tivesse ele cedido completamente, Ellen White afirma que Deus o reintegraria na sua função original. Isso mesmo. Uau! Não é apenas que ele não fosse expulso, ele seria reintegrado na sua função. Isto é algo que é explosivo, não é? Na mente humana. Mas isto mostra realmente a profundidade e a magnitude do amor divino, é algo extraordinário. E como disseste muito bem, este filho não tinha nada em si que valesse, mas há apenas uma coisa que o Senhor quer que nós doemos a Ele: dá-me, filho meu, o teu coração. Teu coração. E agora, que coração é que nós temos para entregar ao Senhor? É um coração podre, todo sujo, mas é esse que o Senhor quer que nós entreguemos. Sabem para quê? Para Ele, em troca, nos dar um coração novo. Exato. Um coração puro. Essa é o maior transplante cardíaco que existe na história da humanidade. Eu lembro quando eu era criança ter ouvido falar num famoso, que ficou famoso, já faleceu esse senhor, Dr. Christian Barnard, um médico sul-africano, que no hospital da Universidade de Cape Town, uma cidade que eu conheci quando era criança, fez, portanto, o primeiro transplante cardíaco, não é? Pois bem, o que é esse transplante cardíaco, que depois a partir daí se fizeram muitos mais, não é? O que é esse transplante cardíaco em comparação com o transplante cardíaco que o Senhor quer fazer em nós?
Por isso é que ele diz, dá-me, filho meu, o teu coração. Nós damos o coração podre, que não presta, sujo, pecaminoso, e o Senhor, em troca, dá-nos um coração puro, limpo, habilitado a obedecer aos seus mandamentos, à sua lei. Isto é algo extraordinário. Bom, Milu, vamos avançar. Sim. Nós já tínhamos dito que esta parte da parábola do filho pródigo era essencial aqui na lição e nós explorámos-la bem, creio eu. Vamos avançar para a lição de segunda, e aqui na lição de segunda temos aqui o verso áureo. E o verso áureo, portanto, ou seja, um comentário sobre o verso áureo, e o verso áureo diz: o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar, Ele se deleitará em ti com alegria, calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. O autor chama a atenção para o facto de que quase todas as palavras usadas na língua hebraica para designar alegria e regozijo estão compactadas neste único versículo, que descreve o regozijo de Deus por causa do seu povo redimido. É realmente um texto muito lindo e que, resume bem aquilo que acabámos de ver na parábola do filho pródigo. Não sei se queres acrescentar muito mais. Sim, no fundo uma palavra só não basta para Deus dizer que se regozija e que tem alegria nos seus filhos. Repara, era a mesma coisa que ao lermos o versículo mesmo no fim, portanto, o Senhor se deleitará em ti com alegria, calar-se-á por seu amor e será feliz com alegria. Podemos nós dizer, então, mas é feliz, tem que ser com alegria, não é feliz com tristeza. Mas isto para dizer o quê? Muitas palavras são usadas para sublinhar, enfatizar, poder chamar a atenção que o mais importante e aquilo que o Senhor tem alegria é realmente de redimir os seus filhos. Como diz aqui a lição, ou seja, é quase como que se nenhum dos termos por si só fosse suficiente para descrever exatamente a magnitude do regozijo que Deus tem quando o seu povo é redimido pelo seu amor e pela sua graça. E depois mais para baixo vai entrar até inclusive nesta comparação de alegria entre Deus como sendo o noivo e a sua noiva, ou seja, a igreja, a sua esposa, não é? E é bonito esse texto de Isaías 62:4, isso, que diz, nunca mais te chamarão desamparada. O que é que este termo significa? Portanto, uma mulher que está desamparada, sem marido, sem companheiro. Sozinha. Portanto, é o nosso caso quando estamos sem Deus, estamos completamente desamparados na vida, não é? Nem a tua terra se denominará jamais assolada, mas chamar-te-ão Efzibá. O que é que quer dizer Efzibá? Que significa o meu prazer está nela, na noiva. Ou seja, é o noivo a regozijar-se na noiva, não é? E a tua terra Beulá. Até há um hino que chama-se a terra de Beulá, não é? Beulá, sim. Porque o Senhor se agrada de ti e a tua terra se casará. Ou seja, a terra terá, digamos, proprietário, não é? Portanto, isto é uma imagem, obviamente, mas nesta imagem, portanto, deste relacionamento do noivo com a sua noiva, se vê aqui o relacionamento que Deus quer ter com o seu povo, não é? Para lhe dar alegria, para lhe dar um sentido de pertença. Se há algo que nos aflige muito, olha, Milu, deixa-me contar esta história. Eu trabalhei... enfim, estou a dizer para algumas pessoas que possam não saber, eu trabalhei como enfermeiro num hospital psiquiátrico e lembro que uma vez estava a assistir a uma consulta de alguém com um médico e essa pessoa, quando o médico lhe perguntou portanto, algo sobre a sua vida, essa pessoa disse que nunca tinha conhecido os seus pais em toda a sua vida. E pá, eu vou-vos dizer, aquilo impactou o meu coração com uma força tão forte, porque eu tentei ali por segundos imaginar-me como é que eu me sentiria se eu nunca tivesse conhecido os meus pais biológicos. Quer dizer, deve ser algo tão triste, tão desolador, não é? Nós não sabermos quem foram os nossos progenitores, não termos conhecido os nossos progenitores. Então, eu creio que o mundo hoje está numa situação idêntica à deste senhor que eu vi, não é? Porquê? Porque o mundo desconhece quem é o nosso progenitor, quem nos criou, e atém-se, digamos, a teorias completamente malucas e absurdas, não é? De que através de uma explosão veio tudo, não é? Como se isso tivesse alguma lógica, não é? Eu não consigo compreender como é que pessoas que se reclamam de científicas conseguem aceitar uma ideia tão absurda como essa, não é? Porque realmente, imagina, é como dizer que numa fábrica, por exemplo, uma fábrica de aviões, houve lá uma grande explosão e depois dessa explosão ficou lá um Boeing 747 perfeita e com tudo impecável, pronto para voar, não é? Quer dizer, são ideias tão ridículas, tão estúpidas,
que até custa acreditar como é que há pessoas que podem acreditar nisto. Mas, devido a essas ideias, a noção de que nós proviemos de um Deus Criador esbateu-se na mente das pessoas, e nós somos como esta pessoa que eu vi, que não conheceu nunca o seu Criador, o seu progenitor. Então o mundo está perdido, não tem um sentimento de identidade, e nós somos enormemente abençoados por sabermos de onde viemos, o que estamos aqui a fazer e para onde nos dirigimos. E esse sentimento de pertença, de identidade, dá um consolo que não tem... É como aquela pessoa que é uma apátrida, que não tem pátria. Quer dizer, essa pessoa sente-se mal. Quer dizer, eu sou o quê? Não é? Não, nós temos uma identidade, e Deus, o nosso Criador e o nosso mantenedor, dá-nos essa identidade. É o que este texto aqui que eu acabei de ler, de Isaías 62:4 diz. Mas há um outro texto que a lição aqui fala também, que é Efésios 5. Milu, vou-te pedir que leias e comentes, que é um texto muito bonito do apóstolo Paulo. Já agora, e antes até de ler este versículo, em relação àquilo que tu estavas a dizer, é interessante que nós podemos buscar aqui agora uma imagem em relação a estas pessoas que, infelizmente, por alguma razão não tiveram conhecimento dos seus pais biológicos. É verdade que muitas delas foram amparadas por famílias adotivas, não é? E que fazem ali os seus pais, e o verdadeiro amor, até acabam por dizer que aqueles é que são os seus pais. Isso. Às vezes até nem querem conhecer os seus pais biológicos, seja qual for a história, mas é interessante que, para aqueles queridos que têm grandes desafios nesta questão, as marcas psicológicas ficam para toda a vida, e tem que haver um trabalho a ser feito para um dia até, inclusive, esta pessoa ter o seu próprio lar harmonioso, a sua própria capacidade de amar, encontrar esta capacidade que parece ter sido perdida nesta história difícil que viveram na sua infância e na sua juventude. Agora repara, marido, o nosso mundo demonstra também algumas malezas psicológicas, espirituais, morais, porque verdadeiramente está dentro delas esta ansiedade de saberem de onde é que vêm, esta ansiedade de perceberem que quadro é este que faça sentido na sua vida, e não estão a conseguir encontrar a resposta que encaixe perfeitamente nesse quadro que eles anseiam que seja preenchido. Então repara, quando nós conhecemos a palavra de Deus, quando verdadeiramente a palavra do Senhor vem ao nosso encontro, nós começamos a ler a palavra do Senhor, e Ele se vai revelando a nós, a sua mensagem vai sendo exposta, nós começamos a perceber exatamente o que é que estamos aqui a fazer nesta vida. O tal sentido da vida, o sentido de pertença, que é muito importante. Sim, pertencemos, acima de tudo, mais do que uns aos outros, pertencemos a um Deus Criador, a um Pai Criador. Então todas as nossas deformidades psicológicas, morais, mentais, espirituais, começam a ser curadas, começam a ser saradas diante da palavra do Senhor, da sua graça e do seu poder. E que bom é quando nós percebemos e saímos para a rua, já sem vergonha, sem medos, sem sentirmos um caos no coração ou na mente. E porquê? Porque agora faz sentido, agora eu percebo porque é que o Senhor, porque é que a minha vida está a ser deste jeito, daquela forma, porque é que o Senhor interviu desta forma, daquela. Então eu já tenho um rumo para a vida. Exatamente. E nós estamos num mundo sem rumo. Isso. E o Senhor quer que nós encontremos este rumo, que é exatamente o Senhor que nos vai entregar e que nos vai ensinar, não é? Na sua graça. Já agora, só descodificar uma palavra que usaste aí há pouco, malaise, é um termo francês. Eu disse malaise, olha, até estou a falar termo francês que significa enfermidades. Aliás, há um termo na língua portuguesa, pelo menos aqui em Portugal, nós falamos das maleitas. As nossas maleitas, não é? Portanto, as nossas deficiências, as nossas coisas que não estão bem. E repara, no texto que eu te pedi para ler, tu vais ler, mas deixa-me só aqui já salientar o que diz o versículo 26, que diz que o Senhor a santifica, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então é a palavra que nos vai purificando. Isso. É o conhecimento desta palavra. Qual palavra? A palavra de Deus nos vai purificando. Nós ficamos a saber pela palavra que temos um Deus Criador, que nos criou, que criou tudo perfeito, e que o mundo tem estado num processo de evolução, sim, mas num processo de evolução degenerativa. Esta é que é a verdadeira história da humanidade. Nós temos estado num processo de evolução para baixo e não para cima. O diabo é que troca tudo, não é? Exato. Mas
o plano da redenção vem exatamente ajudar a recuperar aquilo que tem sido perdido com esta história do pecado, não é? E nós somos chamados, somos convidados a entrar nesse plano que o Senhor criou, que o Senhor estabeleceu, que o Senhor executou, que o Senhor continua a executar individualmente, aplicando os benefícios da sua morte expiatória na cruz do Calvário a cada um de nós individualmente, e é o trabalho que ele faz como sacerdote no santuário celestial, aplicando os méritos da sua morte expiatória a cada um individualmente que o aceita como seu Salvador. Então, amigos, é algo extraordinário que o Senhor coloca à nossa disposição. E é realmente uma perda tremenda, terrível, horrível, nós não querermos aceitar esta proposta maravilhosa que Deus nos quer dar. Quer dizer, é algo incompreensível. E Ellen White tem uma frase onde ela diz que os anjos às vezes ficam, digamos, boquiabertos ao perceberem a ingratidão com que muitos seres humanos, portanto, lidam com este maravilhoso plano da salvação, que custou tanto, um preço tão elevado ao nosso Salvador, e que nós simplesmente desprezamos. Amigos, que Deus nos ajude a compreendermos a magnitude deste plano e possamos compreender que nada mais na vida vale a não ser isto. Podemos perder tudo o resto, mas que não percamos a graça que o Senhor nos quer dar da vida eterna. Milu, lê. E este amor é então expresso nestes versículos de Efésios, no capítulo 5, este amor de Deus, não é? Pela sua igreja, pelo seu povo, 5, 25 a 28, que diz assim: maridos, amai a vossa mulher. Estás a ouvir, marido? Isto é para tomar também. Amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, como leste há pouco. E o versículo 27 e 28, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Aqui a minha versão diz: quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Muito, a si mesmo. Já agora é um desafio para todos os homens, para todos os maridos. Imagina a comparação que é, marido, que aqui vem. Não é um amor qualquer, não é um amor fugaz, efêmero, paixão, humano, não tem nada a ver. A comparação com que o Senhor quer, com que o marido ama a sua esposa, mesmo para nós, na nossa vida aqui, é comparável ao amor que o Senhor tem pela sua igreja. Isto é algo de extraordinário. E que Deus nos ajude a nós, maridos, a podermos realmente demonstrar pelas nossas esposas este amor. Porque, como diz aqui, e é a palavra de Deus, não é minha, quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Exato. Então, quando nós amamos as nossas esposas, nós estamos a amar-nos a nós próprios. Isto é dito pelo Senhor. E não podemos tentar distorcer isto. Que o Senhor nos dê essa capacidade, porque, reparem, eu já me tenho perguntado a mim mesmo, será que eu sou capaz de me entregar pela minha esposa, assim como Cristo foi capaz de se entregar pela sua igreja? Oxalá que, se um dia for necessário, não sabemos, eu seja capaz de fazer isso, mas uma coisa é certa, mesmo que não sejamos chamados a exercer esse sacrifício, digamos assim, que o nosso amor pelas nossas esposas, enfim, pelos nossos queridos, não é? Seja realmente um amor que seja um reflexo do amor de Deus por nós. E esse amor de Deus por nós é algo absolutamente incomensurável. É claro que não podemos ter a pretensão de querer ser iguais a Deus, não é? Claro. Iguais no mesmo plano, exatamente. Claro. Mas se pudermos assemelhar-nos, se pudermos viver nem que seja um pálido reflexo desse amor de Deus por nós, pois bem, eu creio que já estamos no bom caminho. Na graça de Deus. Muito e bem. Repara, marido, às vezes até essa questão da doação da vida, uma mulher sente-se amada, não é preciso os maridos perderem a vida por elas. Sente-se amada no sentido do serviço, da entrega, da presença, do cuidado, da atenção, ou seja, o doar-se como Cristo doou-se pela sua igreja, é estar atento às suas próprias necessidades. Certo. E o Senhor veio ao encontro da necessidade da igreja do seu povo. Então os maridos a amar as suas esposas neste amor que não é deles, mas é um amor que Deus coloca. Certo. É um amor que Deus dá, como nós já coloca estamos a nos dizer. nossos corações Nos pelo nossos Espírito Santo, como diz Romanos 5:5. Exatamente. Portanto, como já estudamos. E, portanto, aí é possível, então, ao ter consciência e sensibilidade da necessidade da sua esposa, e claro, e em consequência vem o respeito da esposa pelo seu marido também, porque isto será, sem dúvida, uma interligação, é recíproco, portanto, esta vivência e este amor grandioso, não é? Que vem da parte do Senhor. Muito bem, vamos à lição de terça,
e as lições de terça e quarta elas estão juntas. Exato. E a pergunta inicial que aqui o autor faz é: como pode o Deus do Universo agradar-se de meros seres humanos? E eu gostei aqui desta descrição porque ela é muito realista. Borrões efêmeros de protoplasma num pequenino planeta no meio do que é um vasto universo. Como é que Deus se pode agradar de meros seres humanos que não temos nada de bom para dar, como já vimos? Como seria possível que seres humanos pudessem importar tanto ao Ente Supremo, que é omnipotente e que de nada necessita? Então estas perguntas podem ser analisadas em dois aspectos. O primeiro aspecto é o que vem na lição de terça e o segundo aspecto é o que vem na lição de quarta. Vamos ao primeiro aspecto. Como é que o próprio Deus se regozija? Milu, queres começar por... Sim, podemos ir a Isaías 43:4. Isso. Portanto, um destes versículos que é referido aqui para lermos. Isaías 43:4, que diz: visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei, darei homens por ti e os povos pela tua vida. Ou seja, está sempre presente esta questão do amor de Deus, não é? Da entrega que o Senhor faz por cada ser humano, ou seja, Ele regozija-se no próprio amor que tem. E quando o amor é genuíno, nós somos felizes por amar, não é? É evidente que o Senhor, o feedback que Ele gostaria de ter deste amor que Ele doa, também é real. Como tu dizias no início, e é mesmo aqui também nesta lição, que não quer dizer que o Senhor ame mais uns do que outros. O Senhor ama a todos. O Senhor Exato. quer dar a salvação a todos, sem exceção. Mas com certeza que o Senhor se alegra e se apraz. E se agrada. E se agrada daqueles que dão um feedback positivo em relação a esta dedicação que ele teve, não é? Óbvio. E quando eu estudava a lição, agradar a Deus, e eu ainda me lembrei, imaginemos que nós conhecemos alguém, e conhecemos várias pessoas que parecem ter tudo na vida, não é? Como é difícil encontrar um presente para dar a alguém que tem tudo. Não é? É muito difícil. O que é que a gente vai dar? O que é que a gente vai dar ao Senhor? E a questão é esta, marido, é que Deus pode não ter tudo, porque o ser humano é que decide se ele tem ou não o seu coração. E esta decisão que nós temos do nosso coração, como tu já explicaste e muito bem, é a maior dádiva, é o momento de maior alegria e prazer e agradabilidade que nós trazemos ao Senhor, que é entregar-lhe o nosso coração. E repara, mesmo aqui no Salmo 149, Salmo 149, versículo 4, se quiseres ler. Sim, porque o Senhor se agrada do seu povo, Ele adornará os mansos com a salvação. Ou Senhor seja, se o agrada Senhor do seu povo. É isso, é isso. E repara, todos nós já vivemos experiências, por exemplo, mesmo em locais públicos, não é? Onde vamos ser atendidos, ou aqui ou acolá, em que nós dizemos assim: ai, que pessoa tão agradável, não é? Olha, foi mesmo agradável. Ou um momento agradável que nós tínhamos vivido, olha, foi mesmo um momento muito agradável. E o Senhor aqui está a dizer que o seu povo, e agora nós vamos outra vez ao filho pródigo, que às vezes está bem sujo, não é? E que praticamos coisas que não devemos e que dizemos, mesmo assim o Senhor está a dizer que se agrada do seu povo contrito, do seu povo que vem à consideração daquilo que realmente importa, a ter a contrição de coração para perceber os seus erros e para realmente fazer o caminho de volta, o tal chuvo, não é? É voltar, portanto, ao arrependimento, lá ao lugar onde nós estávamos, para compreendermos a nossa situação. E depois Provérbios, capítulo 15, versículos 8 e 9. Gosto muito deste texto também, que diz assim: o sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Então o Senhor agrada, só fica contente com a oração, mas a oração de quem? Dos retos. E depois o versículo 9 diz: o caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas ele ama o que segue a justiça. Quem são estes retos mencionados no versículo 8? São os que seguem a justiça mencionados no versículo 9. Aqui há um tipo de paralelismo literário, não é? Que Salomão aqui faz. Então, agora a pergunta é, então, mas Deus só ama os que seguem a justiça? Não, como tu disseste, e muito bem, há pouco, portanto, Deus ama a todos. Claro. Mas Deus se agrada, e daí o título da nossa lição, para não se esqueçam deste pensamento central, o Senhor se agrada daqueles que respondem positivamente aos seus apelos misericordiosos, ao seu convite amoroso. Isto é óbvio, quer dizer, Deus tem sentimentos, queridos.
Deus não é um ser assentimental. Não, Deus tem sentimentos, Deus emociona-se também. Deus fica triste, Deus alegra-se, não é? Então, reparem, se nós, por exemplo, temos 2 filhos, no nosso caso, se um filho obedece e o outro não obedece, obviamente quem é o filho num momento preciso que mais nos agrada? É aquele que obedece, não é? Agora, significa que nós deixamos de amar aquele que não obedece? É evidente que não, ok? Então Deus continua a amar a todos e ama a todos, mas obviamente que o Senhor se agrada, se deleita, se regozija naqueles que respondem positivamente ao seu convite, à sua oferta misericordiosa de salvação, e que, com base nessa graça, começam a ordenar a sua vida em conformidade com a vontade de Deus. É claro que o Senhor se agrada dessas pessoas, como é óbvio, e essa alegria do Senhor também nos alegra a nós. Nós ficarmos alegres por sabermos que Deus está alegre connosco, não é? Quando nós vemos o nosso cônjuge alegre, não é, por algo que nós lhe fazemos, a alegria do nosso cônjuge nos alegra a nós. Há aqui uma reciprocidade cúmplice, não é? Mas é interessante notar que com certeza que esse agrado de Deus é visível quando nós estamos atentos e somos obedientes, não é? E recebemos a sua palavra para que ela possa ter ação na nossa própria vida. Uma vez eu ouvi uma experiência, que não sei se foi verídica, mas é uma história que nos dá esta dimensão do amor de Deus e dessa atenção, mesmo por aqueles que realmente possam estar não no caminho do Senhor. E perguntaram a uma mulher africana que tinha muitos filhos, e normalmente nesta comunidade há sempre muitos filhos, e perguntaram a ela qual era o filho que ela amava mais. Qual é o filho que você mais ama? E isto é um desafio para os pais. Aliás, isto até, segundo e biblicamente falando, nem sempre traz, ou melhor, traz sempre consequências desastrosas quando um pai ou uma mãe põe em evidência o amor maior por um filho do que em relação ao outro. E nós temos aquela história de José, dos seus irmãos e tudo isso, portanto, isto é bíblico. Então perguntaram a esta mãe qual era o filho que ela mais amava. E ela deu uma resposta tão extraordinária e tão bonita que ainda hoje me lembro dessa história. Ela disse que o filho que mais amava era o filho que chorava. Então todos os filhos choram em algum momento da vida. E o Senhor compadece e ama-nos profundamente, sobretudo nos momentos em que nós choramos, mesmo que esse choro seja por causa da nossa escolha errada. Mas o Senhor não deixa de nos amar. E, portanto, com certeza o Senhor se deleita em nós. Sempre que temos vitórias, o Senhor se sente feliz e alegre. E se há algum momento da nossa vida nós não estamos no sítio que devíamos estar porque fizemos uma escolha ou demos uma resposta errada, então não esqueçamos que o Senhor ama aquele que chora. E, portanto, aliás, até há uma promessa que Ele limpará dos olhos toda a lágrima. E, portanto, que o Senhor seja louvado. E há um salmo por isso que diz: perto está o Senhor dos contritos, não é? Dos contritos de coração. Exatamente. Tem o coração atribulado. Exatamente. Muito bem. Então, vamos passar agora à lição de quarta. Pois, que é a segunda parte. Exatamente, a segunda parte. Portanto, e a segunda parte é... como é que os seres humanos podem trazer-lhe regozijo? Exatamente. Como é que os seres humanos podem trazer-lhe regozijo, particularmente dada a nossa pecaminosidade. Pois bem, vamos repetir aquilo que já tocámos, portanto, é pela nossa resposta ao seu amor, ao seu convite. Mas há aqui estes textos que nós temos que ler mesmo, que é imprescindível, e aqui a lição de quarta-feira tem aqui muitos textos muito significativos. O primeiro é o de Romanos 8:1, e aqui permite-me ler na minha versão, porque essa versão que tu tens não está completa. Sim. Houve aí uma falha, porque aí só diz, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e termina. Isso. Mas aqui a minha diz, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ok? Então, aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, esses podem ter a certeza absoluta que nenhuma condenação há mais para eles. Porquê? Porque toda a condenação que pesava sobre nós foi transferida para o nosso Salvador. Já agora, queridos, deixem-me aqui exemplificar através do ritual do santuário aquilo que acontecia com os sacrifícios diários. Havia aqueles sacrifícios normais, por exemplo, o sacrifício da manhã, o sacrifício da tarde, que, independentemente se havia ou não pecadores que fossem lá confessar os seus pecados com o seu sacrifício, esses sacrifícios eram sempre feitos. Mas agora imaginem que eu, por exemplo, era um habitante lá do povo de Israel, eu cometi um pecado, então
era minha obrigação, depois de eu estar convencido desse mesmo pecado, eu pegar no animal, que normalmente era um cordeiro, e levar esse animal comigo ao santuário. Pois bem, estaria lá um sacerdote de turno, no seu turno de serviço, que me receberia. Se houvesse outros à minha frente, eu teria que aguardar pela minha vez, e quando chegasse a minha vez, eu colocaria então o animal que eu tinha levado comigo sobre o altar dos holocaustos, que estava no pátio do santuário, e agora, antes desse animal ser imolado, eu tinha que colocar as minhas mãos sobre a cabeça do animal e fazer a confissão do meu pecado ou dos meus pecados sobre esse animal. Ao fazer isso, o meu pecado era... Isto não havia aqui nenhum misticismo, é apenas um simbolismo, não é? Pois bem, ao fazer a confissão do meu pecado ou dos meus pecados sobre a cabeça do animal, o meu pecado ou pecados eram transferidos para o animal, que era inocente. Obviamente, o animal não tinha culpa nenhuma daquilo que eu tinha feito de errado, correto? E essa inocência do animal era transferida para mim. Ou seja, havia uma dupla transferência. Repito, o meu pecado era descarregado ou baixado sobre o animal e a inocência do animal era carregada sobre mim. Depois desse processo de transferência estar concluído, agora eu pergunto, onde é que estava o pecado agora? Não estava mais em mim, estava no animal. E porque o salário do pecado é a morte, então era o animal que tinha que ser morto e não eu, porque quem merecia a morte era eu. Estão a ver? O que é que o Senhor pretendia através destes sacrifícios? Inculcar na mente dos adoradores, daqueles que lá iam, que para nos libertarmos dos nossos pecados, da culpa, nós temos que transferir. E como é que nós transferimos os nossos pecados para alguém? Através da confissão. Quando eu faço uma confissão dos meus pecados a Deus, eu transfiro os meus pecados para Jesus Cristo. E Jesus Cristo transfere a sua justiça perfeita e pura sobre mim. Estão a ver? Porque é que Jesus teve que padecer? Porque é que ele teve que morrer pelos meus pecados e não eu? Ou seja, eu fui subtraído à penalidade máxima do meu pecado, que é a morte e morte eterna, porque o Senhor pagou esse pecado por mim e imputou a sua justiça em mim. Então, cada ritual praticado no santuário era uma lição muito prática, muito pragmática, para inculcar na mente do seu povo o que é necessário fazer para eu me desembaraçar do pecado. Eu tenho que o transferir. E não há transferência sem confissão. Então é absolutamente imprescindível que nós façamos uma confissão sincera, detalhada dos nossos pecados. Eu lembro uma vez de um professor de teologia, até foi numa passagem da lição da escola sabatina, ele dizer isto: se eu estivesse no lugar de Deus, ele estava a imaginar, se eu estivesse no lugar de Deus e algum dos meus filhos viesse até a mim e me pedisse perdão pelos pecados de forma genérica, eu responderia imediatamente: filho, quais pecados? Então, isto para dizer o quê, queridos? Que a nossa confissão não pode ser uma confissão genérica. Eu não posso simplesmente dizer: Senhor, perdoa os meus pecados. Claro, numa oração pública isto faz sentido, porque nós não temos que publicamente estar ali a apresentar a nossa lista das nossas transgressões, sobretudo se são pecados ocultos. Isto é assim, o princípio é: pecados públicos devem ser confessados publicamente, pecados privados ou secretos devem ser confessados de forma privada ou secreta. Okay? Jesus não disse no Sermão da Montanha, quando nós oramos ao nosso Pai, que devemos fechar a porta do nosso quarto e em secreto orar ao nosso Pai que está em segredo, e o nosso Pai que vem em secreto nos recompensará. E recompensa como? Recompensa com o seu perdão, com a sua justificação. Então reparem, quando eu faço uma oração pública, sim Senhor, eu posso falar: Senhor, perdoa os nossos pecados. E posso me incluir a mim com toda a congregação. Agora, quando eu estou em oração com Deus, eu devo ser específico. E eu devo pedir perdão pelos pecados específicos. Senhor, eu menti, eu irei-me, eu adulterei em pensamento, eu fiz isto, eu fiz aquilo. Fazer uma confissão sincera. E quando nós fazemos essa confissão sincera, objetiva, detalhada, aí sim, nós fazemos uma transferência efetiva dos nossos pecados para o nosso Salvador, que é a vítima, que é o Cordeiro. Estão a ver?
Então, queridos... E a questão aqui, se calhar também acrescentar, marido, é que o facto de estarmos a enunciar os pecados não é para informar Deus, porque Ele já sabe. Portanto, óbvio. Agora, o que nós estamos a fazer é nós próprios tomarmos consciência Isso mesmo. que aquele ato, ou aquela palavra, ou aquela atitude realmente merecem condenação, porque não foi correto, mas na graça do Senhor precisamos ser perdoados para sermos absolvidos dessa condenação. E receber dele depois o poder para vivermos de forma diferente, não é? Para não estarmos a cair novamente em pecado. Agora, outro texto, Romanos 5:8, é um texto muito poderoso também, que diz assim: mas Deus prova o seu amor para connosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, o que é que nós fizemos para o Senhor se agradar de nós? Nada. Aliás, no Salmo 14 e no Salmo 53 diz que o Senhor andou à busca para ver se havia alguém que o servia, não encontrou ninguém. Nenhum só. Porque nenhum de nós tende ou pende para buscar Deus. Os nossos primeiros pais deixaram-nos esse legado. Quando eles pecaram, fugiram de Deus. Não foram à procura de Deus, fugiram de Deus. Nós fazemos o mesmo. E, queridos, deixem-me aqui introduzir uma ideia para a vossa reflexão. Eu não sei da vida de cada um de nós, nem quero saber. Deus sabe e isso é o mais importante. Mas, se der o caso, queridos, de vocês se sentirem cada vez menos à vontade na casa do Pai, ou se sentirem cada vez menos à vontade na presença de irmãos e irmãs, cuidado. Tenham cuidado, porque isso pode ser um claro indicador de que pode haver pecado na vossa vida. E quando nós temos pecado, nós tendemos a fugir de Deus. Tendemos a fugir da Igreja de Deus. Tendemos a fugir das pessoas que estão com Deus. Muito cuidado. Há muitas pessoas que começam a afastar-se da igreja porque, por exemplo, sentavam-se às vezes em determinados lugares, depois começam a ficar cada vez mais cá para trás e cada vez mais perto da porta e finalmente acabam por sair, não é? Muito cuidado. Não se esqueçam, quando Adão e Eva pecaram, eles não foram ao encontro de Deus, eles fugiram de Deus. Será que o meu querido irmão ou a minha querida irmã está a fugir neste momento de Deus? Se está, cuidado, não fuja mais. Porque essa fuga não lhe vai conduzir a um bom sítio. Portanto, o caminho que tem que fazer é o caminho de regresso, o mesmo caminho do filho pródigo. E tenha a certeza absoluta que ao fazer o caminho de regresso, o Senhor da Igreja, e Ele é que conta, o receberá ou a receberá de braços totalmente abertos. E isso é o que tem que guardar na sua mente. Milu, como fica excelente a questão da Igreja, quando realmente todos os tijolinhos estão lá, porque uma grande construção é feita de várias pedras, todas elas encaixadas de forma correta, não é? Encaixadas entre si, numa pedra principal, portanto, que é o próprio Senhor dessa Igreja, não é? Que é a pedra principal, como nós lemos aqui em 1 de Pedro, e um grande edifício não é só uma pedra que o constrói. Portanto, não é de uma só pedra que nós vemos grandes monumentos e grandes, portanto, edifícios levantados. São muitas pedras encaixadas umas nas outras. Então, o Senhor, quando nos chama, exatamente aqui em 1 de Pedro, capítulo 2... Sim, podes ler, Milu, por favor. Está bem? A partir do versículo 4, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer-des sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita, preciosa, a quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Então repara, o edifício maravilhoso que nós somos como igreja, como família espiritual, até o Senhor nos dá a entender que nós precisamos uns dos outros. E o precisar uns dos outros nesta harmonia e nesta forma que Deus tem de esculpir, de nos preparar, de nos moldar, não é? De nos purificar, para que verdadeiramente haja um encaixe perfeito naquela que é a edificação da sua igreja. Então, queridos, nenhum de nós, por mais desafios que sinta na sua vida, não deixa de ter valor diante de Deus. Claro. Pelo contrário, tem muito valor. Valor para a sua igreja, valor para a sua família. Às vezes o inimigo quer nos fazer sentir que nós não prestamos para nada, que ninguém faz de nós falta, ninguém sente de nós falta. Queridos, em primeiro lugar, o nosso Criador e Pai sente logo a falta, logo Ele. Claro. Mesmo que ninguém sente isso, o Criador sente. Então o Senhor está desejoso e nos chama estas pedras, não é? Pedras vivas, que Ele almeja que nós sejamos
pedras vivas, para verdadeiramente nesta harmonia, nesta interação mútua com aquele que está acima de todas e que é a pedra angular, então nós formarmos exatamente a Igreja do Senhor poderosa e firme no Senhor. E sabes, Milu, deixa-me só aqui dar uma chega. Quando se construiu o templo de Salomão, o famoso templo de Salomão, diz lá o relato bíblico, no primeiro livro de Reis, que não se ouvia nenhum barulho no local em que o templo estava a ser edificado. Porquê? Porque na pedreira, onde as pedras eram retiradas, elas eram logo ali esculpidas. Exato. E todas ficavam com a forma correta para se encaixar como um grande puzzle lá no Exato. Local da construção. Então, quando lá chegava, era só encaixar e ficava no seu sítio. Pois bem, a pedreira é o mundo em que estamos hoje. E é aqui na pedreira do mundo em que nós vivemos que estamos a ser esculpidos. Para quê? Para que quando formos transportados para o lar celestial, nós ficamos ali encaixados e cada pedra no seu sítio certo e faz um todo, que é um templo magnífico para a honra e glória de Deus. Claro, um templo no sentido simbólico, figurado, como é óbvio, não é? Então, nós devemos ter a certeza de que as provas que por vezes nós passamos na vida são muitas vezes permitidas pelo Senhor, porque essas provas são as tais cinzeladas, não é, que nós precisamos de levar, não é, do escopo, do martelo, precisamos de uma esculpidela aqui, de outra esculpidela ali. Para quê? Para que nós fiquemos com a forma perfeita, não é? Um escultor, quando está a esculpir algo, portanto, tem que dar muitas cacetadas, desculpem-me a expressão, na pedra, não é? Porque a pedra bruta não tem valor nenhum. Mas quando da pedra bruta sai uma linda escultura, uau, isso aí é uma obra artística. E o grande escultor está precisamente a querer fazer isso, a esculpir-nos a cada um de nós. Será que às vezes é fácil? Não, não é. Custa, não é? Levar uma cinzelada daqui, uma martelada dali, mas tem que ser, amigos, tem que ser. E nós, é como aquela imagem que eu usava a semana passada, estávamos todos aos trambolhões dentro do tambor, não é? Da máquina, não é? É isso. Agora, se nós queremos sair para fora, pois bem, não participamos desse processo de limpeza, de polimento, não é? Em que todos nós precisamos. Tu fizeste-me agora lembrar aquela experiência do menino que vê o seu pai, ele era escultor, com um grande bloco de mármore, não é? Bruto, um grande bloco. E o filho vai diariamente sempre visitar lá o armazém onde o pai está a fazer aquela escultura, está a esculpir aqui à direita e à esquerda e para cima e para baixo, e passado algum tempo o pai chama-o, tem um pano coberto, não é, a esconder aquilo que ele havia feito, e quer mostrar ao menino, ao seu filho, ser a primeira pessoa que veja a escultura que ele acabou de criar. E então quando ele tira o pano, o menino fica de olhos arregalados, fica estupefacto, e faz só uma pergunta ao pai: "Oh pai, como é que tu sabias que ele estava aí dentro?" E agora repara, quando o Senhor, nós às vezes olhamos uns para os outros e vemos quadrados brutos, e realmente por pedras brutas. Pedras brutas e de mármore, de qualquer outro mineral, e porque não conseguimos perceber ainda aquilo que Deus já vê. Isso. Porque Deus já vê neste mineral e nesta pedra bruta aquela maravilha, aquela beleza que Ele pode trazer, aquela obra de arte que Ele é capaz de esculpir à nossa própria vida. E portanto que o Senhor está a fazer essa obra, bendito seja o Senhor, e que Ele continue a fazê-la, para que realmente nós possamos, na graça do Senhor, dar-lhe glórias, porque só Ele é que sabe o que é que está aqui dentro, porque Ele quer trazer estas obras ímpares, não é, à nossa vida. E isto faz-me lembrar mais uma vez aquele texto de Paulo em Filipenses 1,6, diz: "Estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completar até ao dia de Cristo Jesus." Magnífica promessa. E achei muito interessante a primeira parte só desta citação que vem na lição de sexta-feira, porque há alguns queridos que podem estar a ter esta luta, quando diz assim: "O Senhor fica decepcionado quando o seu povo se considera a si mesmo como tendo pouco valor. Ele deseja que aqueles que escolheu como herança se avaliem de acordo com o preço que Ele lhes atribuiu." Não é o inimigo que tem que dizer o nosso preço, não é a esposa ou o marido que tem que dizer o que a gente vale ou não vale, nem a igreja, mas aquele que realmente nos comprou com bom preço. Deus queria tê-los, caso contrário, não teria enviado o seu Filho numa missão tão dispendiosa para os redimir. Tem muito para lhes dar e fica muito feliz quando lhe fazem os pedidos, por maiores que sejam, para que glorifiquem o seu nome.
podem esperar grandes coisas se tiverem fé nas suas promessas. Eu achei esta parte desta citação maravilhosa, porque realmente esta questão de o nosso verdadeiro valor só é encontrado na cruz. E quando nós percebemos esta história de amor, de revelação, de que Deus se doou completamente, inclusive a sua própria vida, eu digo-vos, eu não sei como é que a gente se há de sentir menos ou desprezíveis. Não estou a dizer com isto que nós não precisamos da graça do Senhor, mas ao mesmo tempo nós não nos sentimos na lama, na miséria e conspurcados ao ponto de ninguém ser capaz de pegar em nós. O Senhor veio pegar em nós. Eu acho que se todos nós compreendêssemos profundamente este amor de Deus que se revelou na cruz do Calvário, ficariam automaticamente curadas todos os problemas mentais e todas essas crises que muitas pessoas infelizmente vivem e vivem precisamente porque estão perdidos no mundo, não sabem que há um Deus maravilhoso que as ama, que fez tudo para as salvar, que lhes quer dar a vida eterna. Como todas essas maleitas seriam curadas, não é? Se as pessoas percebessem isso. Milu, finalmente, eu gostaria de ler aqui também algumas... temos na lição de quinta? Diz. Vais para a lição de quinta? Ainda não, ainda que só quero ler aqui rapidamente aqui o texto de Hebreus 11:6, que diz, portanto, que ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aqueles que se aproximam a Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. E no versículo anterior, no versículo 5, falando de Enoque, diz que ele alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Então Enoque conseguiu, pela sua vivência, agradar a Deus. E porquê que Deus se agradou dele? Porque precisamente Enoque andava com Deus. E de tal maneira andou com Deus que Deus pensou assim, não, este já se identificou tanto comigo que já não é mais daquele mundo, então eu vou retirá-lo daquele mundo e por isso o levou para o céu. Em Hebreus 13:21 também diz, em toda a boa obra, que Deus tornará os crentes completos em toda a boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante Ele é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja glória para todo o sempre. Podíamos ler ainda mais textos, mas a ideia comum a todos eles é esta. Quando nós permitimos que o amor do Senhor nos transforme, que o seu poder e a sua graça nos habilitem a fazer a sua vontade, revelada na sua santa lei, os 10 mandamentos, Deus se agrada, Deus se deleita, Deus se regozija connosco. É esta a essência de toda a lição. E por último, Milu, na lição de quinta-feira vem aqui aquela experiência daquele pai que levou o seu filho, não é? Exato. Que estava, enfim, possesso de um espírito mudo e surdo, não é? E o Senhor lhe disse, olha, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E o pai, em lágrimas, o pai disse, eu creio, Senhor. Repara, e parece uma contradição aquilo que o pai diz. Então ele cria, mas depois diz, ajuda a minha incredulidade. Exato. Então cria ou era incrédulo? Não, ele cria, mas achava que a sua crença, a sua fé não era suficiente. Então aquele pai em desespero diz, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E certamente que o Senhor foi tocado por este... Lá está, o Senhor se agrada daqueles que sentem a sua necessidade do Senhor. Que sentem a sua, eu até diria mais, a sua necessidade desesperada do Senhor. Então, quando nós verdadeiramente nos sentimos desesperados e que não há outras soluções, que não há mesmo, e nós nos dirigimos a Ele realmente de todo o nosso coração, o Senhor se agrada daqueles que o buscam. O que é que se pode dizer mais sobre e se agrada porque, repara, o Senhor Jesus aqui não diz a este homem, olha, então vai para casa e quando tiveres mais fé, então eu respondo e atendo ao teu pedido. Não foi esse o caso. Não foi esse o caso, nem é esse o caso que o Senhor faz na nossa vida. O que o Senhor faz na nossa vida é aceitar exatamente como nós estamos, aquilo que nós somos, pela mínima grãozinho, não é, de mostarda, que até nem chega aí, não é, como o Senhor acaba por dizer, ainda é mais pequenininho este nosso ato de fé, de confiança em Deus, mas o importante é irmos a eles como nós estamos. E repara que este homem diante de Jesus compreendeu, sem dúvida, que ainda estava muito aquém daquilo que ele poderia ser e daquilo que ele poderia ter como fé, mas não deixou por isso de dizer ao Senhor, não é muito, mas eu tenho um bocadinho, aceitas este bocadinho? Era como se ele dissesse, aceita pelo menos este bocadinho e depois continua a trabalhar em mim. E o Senhor com certeza acaba por ver
e atender, não é? Portanto, Milu, ao pedido e à oração deste homem. Quando o apóstolo Paulo, por exemplo, em 2 Coríntios 5, 9 e 10, sobretudo o versículo 9, diz: pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, Isso. quer presentes, quer ausentes, porque todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, quando Paulo diz aqui, pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, o que é que estava na mente de Paulo ao dizer estas palavras? Era certamente que nós pudéssemos fazer o nosso melhor, a nossa parte, porque reparem, queridos, por muito que Deus possa agir na nossa vida, Ele precisa da nossa colaboração. Ou seja, sem o nosso contributo, sem o nosso consentimento, o Senhor não pode fazer nada por nós. Então nós temos que fazer a nossa parte. Isso é uma verdade, digamos, inegável, né, em todas as Escrituras, do início ao fim. Então nós temos que fazer a nossa parte. E ao fazermos a nossa parte, ao colaborarmos com Deus, Ele é que faz a obra principal. Ele é que toma a iniciativa, ele é que inicia o processo da reconstrução do nosso caráter, ele é que o vai completar, conforme diz Paulo naquele texto que citei há bocadinho, Filipenses 1,6, ele é que dirige todo o processo. Mas, para ele fazer esse processo do princípio ao fim, tem que ter a nossa colaboração. E a nossa colaboração é deixarmos, olha, é como aquela pedra bruta que está a ser trabalhada pelo escultor, ela não se põe lá a ralhar com o escultor, ou dizer, vou-me embora daqui, que já não aguento mais, tanta paulada, tanta cacetada, não é? Não, ela fica lá. Claro, a pedra é algo que não tem sentimentos, mas estou a fazer uma analogia. Portanto, nós temos que ser essas pedras que se deixam moldar, que se deixam trabalhar, e ao fazermos isso, pois bem, o Senhor pode completar a sua obra em nós. Mas sabes o que é mais interessante, marido, e agora em título quase de conclusão, é que na citação, a última que vem aqui também na lição de sexta-feira, para além desse sonho que nós temos, é algo que pode ser real na nossa vida. Na última citação diz, toda a verdadeira obediência vem do coração. Certo. Era também daí que procedia a obediência de Cristo. E se o consentirmos, ele identificar-se-á de tal forma com os nossos pensamentos e intenções, unirá o nosso coração e o nosso espírito com o seu querer numa identidade tal que, obedecendo-lhe, não estaremos senão a seguir os nossos próprios impulsos. Eu acho isto maravilhoso. É fantástico. Ou seja, como é que é possível que mesmo sabendo nós a nossa pecaminosidade, sermos participantes de uma natureza divina que é capaz de ser imbuída e tão unida ao Senhor que quando estivermos a obedecer seja o mais natural que aconteça na nossa vida. Isto é sobrenatural, portanto isto claro é algo de divino. E continua, a vontade purificada e santificada encontrará o seu mais elevado prazer em fazer o seu trabalho. Quando conhecermos Deus como nos é dado o privilégio de fazer, a nossa vida será de contínua obediência. Através do valor que damos ao caráter de Cristo, por meio da comunhão com Deus, o pecado tornar-se-á para nós detestável. Amém. Que assim e oxalá seja esta a nossa oração e a nossa experiência de vida, não desanimando e crescendo sempre no Senhor. Amém. Muito obrigado. Vamos terminar com uma oração. Nosso querido e amado Pai que estás nos céus, como ter palavras, Senhor, para te agradecer por este trabalho que tu fazes e queres fazer por cada um de nós. Obrigada. Ó Senhor, obrigado pelo teu incomensurável amor. Obrigado pela tua misericórdia, pela tua graça, pelo teu perdão, pela tua clemência, pela tua benignidade. E, Senhor, quantas palavras mais nós poderíamos usar para descrever o teu caráter. Ajuda-nos, Senhor, tão somente a compreender a magnitude do teu amor, a magnitude do sacrifício que tu tiveste que fazer para nos redimir desta tragédia tão imensa e terrível que atingiu o universo. Ó Senhor, mas que tu conseguiste já conter, digamos, tu contiveste esta pandemia neste planeta e nenhum outro ponto em todo o universo está contaminado do pecado a não ser o planeta Terra. E, Senhor, é neste planeta, Senhor, que tu, nesta pedreira que é o mundo, que tu queres trabalhar pedras vivas, Senhor, para fazerem parte desse templo celestial. Ó Senhor, ajuda-nos para que cada um de nós possa se deixar moldar por Ti e que nós assim, Senhor, possamos encontrar aquela satisfação que nada mais nos pode dar, nem ninguém mais nos pode dar, a não seres Tu, o nosso Criador, mantenedor, o nosso Salvador e aquele que deseja o nosso melhor. Fica, pois, connosco, Senhor, livra-nos de todo o mal
e te pedimos, Senhor, por todos os queridos que nos ouvirem, todas as queridas que nos ouvirem. Tu conheces, Senhor, os desafios que cada um tem na sua vida, então, Senhor, por favor, vai ao encontro das suas necessidades, Senhor. Amém. E dá-lhes, sobretudo, esta certeza plena, segura, absoluta, de que tu queres o seu melhor, de que tu estás de braços abertos para receber quem quer que seja, mesmo que se tenha afastado de ti e da tua vontade e da tua casa. Fica, pois, connosco, Senhor. É o que nós te pedimos e pela fé te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos amigos, despedimos por hoje. Fiquem bem, pela graça de Deus, e encontro marcado para a próxima semana. Até lá. Até para a semana, se Deus quiser.